Livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 32 até o 34. Você que está anotando esse ano no seu caderno, você está anotando a cada palavra, as frases, aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Abre agora aí o seu bloco de notas, o seu caderno. Não perca nada, porque grandes coisas o Senhor tem para liberar sobre a sua vida nessa noite. Diz assim Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quero ler de novo o 34. Pela fé extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos na guerra. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui está falando de alguns homens e mulheres comuns, como eu e você. E nessa noite aqui, eu queria saber aqui quantos, eu fiz isso de manhã, quantos aqui ainda têm o costume de ir no cinema assistir filme? Poucas pessoas, um pouquinho mais que de manhã menos ainda. Ainda gostam de ir no cinema assistir o filme ainda? Hoje, com o avanço dos streamings, com as assinaturas, muitas pessoas não têm mais o hábito, não gostam mais de ir no cinema. Rapidamente o filme sai do cinema, fica pouco tempo hoje também o filme no cinema, Antes ficava um mês e meio, agora tem filme que 2 semanas o filme já não está mais em cartaz e já na outra semana já está no streaming já. Então a gente assiste em casa mesmo, no sofá da sala, no quarto. Alguns já não tem mais esse hábito. Mas lá em casa a gente costuma ir, não sempre, mas às vezes a gente vai com a Dudinha no cinema, ou só eu e a Kezinha, gostamos de ir no cinema. E hoje está tudo muito mais fácil, Você compra pelo aplicativo, você já escolhe a poltrona que você vai sentar e dificilmente enche o cinema. Também muitas pessoas já não vão mais. Mas eu sou de uma época que nós pegávamos filas enormes ali no SP Mart para assistir um filme. E chegava na hora, acabava a sessão. Quando estava chegando perto, esgotou aquela sessão. E quando você comprava, não dava para escolher onde você ia sentar. Você tinha que chegar 1h30 antes da sessão começar para pegar uma boa fila, para pegar um lugar legal para assistir, E hoje está tudo muito mais fácil. Até porque se você perdesse o filme, até sair em fita cassete, demorava muito. Fita cassete, demorava 6 meses, 8 meses para sair numa fita cassete aquele filme. E eu não tinha videocassete, então eu tinha que esperar sair na tela quente. Depois de 1 ano e meio, segunda-feira à noite, a gente ficava ali assistindo na tela quente aquele filme, Porque alguns aqui, cadê os boys que alugavam filme na Blockbuster aí? Tem alguém aí que tinha cadastro nas locadoras, Era muito diferente na minha época, não só na minha, de muitos outros aqui também. Não fica fazendo cara de novinho aí não, que eu sei que você pegou essa época aí. Mas tem algo muito interessante sobre os filmes. As maiores bilheterias, das 20 maiores bilheterias dos filmes que mais pessoas foram assistir na história do cinema, 70% dos filmes são filmes de super-heróis. São filmes de fantasia voltado para esse lado de super-heróis. Cadê os apaixonados pela Marvel e pelo Comic Con aí que gostam, conhecem tudo, tem coleção de quadrinhos, que se veste de Hulk, vai lá não, se vestir não. Pode se vestir não, irmão, ficar se vestindo tem alguém aí que vai aí, não. Mas tem pessoas que gostam muito. E no entretenimento, nessa área de filmes, é o que mais tem vendido. Dos anos 2010 até 2020,
90% das bilheterias que fizeram sucesso foram filmes desse cunho, como eu posso dizer, filmes de ação mesmo, de super-heróis. E isso é muito engraçado porque revela algo para nós. O ser humano, ele tem dentro dele uma vontade ali de ter superpoderes, de ter um poder a mais. E isso atrai o ser humano. O ser humano vai e assiste. Eu lembro que quando eu era criança, eu assistia esses filmes, e quando acabava o filme, eu saía lutando com meus primos. Eu sou o Homem-Aranha, eu sou não sei quem, e saía batendo murro nos primos, outros primos também. Quem tem filhos aí pequeno sabe disso, né? Homem-Aranha, tem dia que não é seu filho, é Homem-Aranha, tá lá pra você fazer, né? Então, porque é algo muito assim, mexe muito com o ser humano, mexe muito com a gente. A gente assiste o filme, até depois de adulto a gente fica: se eu tivesse esse poder de voar, se eu tivesse esse poder de fazer o quê? De só olhar assim, de acabar com tudo, né? De ter um murro forte, e conseguir pegar um carro tudo junto. Nós temos, isso é algo que está dentro de nós. Assim como o pecado de Adão original, nós carregamos dentro do nosso DNA, já nascemos já com uma tendência para o pecado. Nós também nascemos com uma tendência à eternidade, porque a palavra diz que Deus plantou dentro do homem um anseio pela eternidade, porque nós não fomos criados para morrer, nós somos criados para sermos eternos, e seremos eternos. Eu espero que todos nós aqui estejamos na eternidade com Cristo, mas também com o superpoder, porque quando Deus nos criou, Deus colocou o homem com poder sobre toda a terra. O homem dominava sobre os animais, sobre todas as coisas, e depois do pecado se perdeu isso. Então dentro de nós há uma vontade de ter superpoderes, de poder ter um pouquinho mais de força. Mas hoje nós estamos aqui não como gostaríamos de ser, mas como somos. De repente, muitos de nós aqui, pessoas simples, nós temos nossas crianças lá atrás, no culto delas. Temos adolescentes aqui, adultos, pessoas um pouco mais velhas, mais experientes, mas são pessoas comuns. Não há nada demais. Eu acredito que ninguém aqui saiba voar, que ninguém aqui tenha um poder sobrenatural. Não, somos pessoas simples. Cada um de nós carregamos as nossas próprias dificuldades, pessoas limitadas, incapazes. Nem todos nós temos habilidades em todos os campos aí que existem. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo aí? Sim. E a Bíblia fala de homens assim, simples, comuns. Quando você chegar em casa essa semana e ler, eu te convido a ler Hebreus 11. Fala sobre muitos homens e mulheres que fizeram coisas grandiosas, mas eram pessoas comuns como eu e você. Eram professores, agricultores, pescadores, eram pessoas que trabalhavam no campo, donas de casa, eram pessoas comuns. Esses homens e mulheres, não tinha nada de especial neles. Não havia uma força sobre-humana. Não havia nada demais, eram pessoas assim. Se fosse nos dias de hoje, talvez seria a pessoa que trabalha com você, a pessoa que te atende na padaria, a pessoa que atende sua chamada de carro por aplicativo, que eu não vou falar o nome aqui porque não patrocina a gente. Pessoas comuns, que pegam o ônibus com você. Nós olhamos para alguns personagens da Bíblia, alguns homens e mulheres, e pensamos que eles eram incríveis, sobrenaturais, e não, eram naturais. Pessoas comuns. E isso nos ensina algo incrível, que Deus gosta de trabalhar quando a força humana já não é mais suficiente. Deus adora trabalhar quando a força humana já não dá mais, quando a força humana é pequena, quando há uma capacidade humana. Aí sim Deus gosta de entrar e operar grandes coisas maravilhosas. Hebreus aqui no capítulo 11 nos apresenta homens e mulheres que foram lembrados não porque eram
fortes ou por não terem fraquezas. Muito pelo contrário, eram homens fracos e incapacitados como muitos de nós em muitas coisas. Mas esses homens e mulheres de Hebreus 11 são lembrados porque tiveram a capacidade de tirar força da fraqueza. E esse é o tema de hoje: tirando força da fraqueza. Tirando força da fraqueza. Talvez 2026 seja um ano de forças limitadas, de você se deparar com a sua incapacidade em muitas coisas. E o que o Senhor está falando, esse ano é um ano de você se levantar independente da sua força, independente daquilo que você está olhando para você mesmo. É um ano de tirar força da fraqueza. Aleluia. Agora, precisamos reconhecer que somos fracos. Reconhecer a fraqueza é importante. É importante reconhecer que todos nós somos fracos em algo. Somos limitados em algo. As nossas crianças que estão lá atrás, algumas têm medo de escuro, outras têm medo de barulho, outras têm medo de até ficar sem dar a mão para o pai ou para a mãe quando sai na rua. Medos. Os adolescentes aqui, alguns têm medo de o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim, uma insegurança com a sociedade. Os adultos têm medo dos boletos, das contas, das dívidas. Tem medo daquela ligação quando vem suspeito de spam. Os adultos têm suas responsabilidades, têm as suas contas, têm tantas coisas. As pessoas mais velhas trazem, já o seu corpo físico já não é mais o mesmo, traz lembranças do passado, tristezas, lutos. Todos nós somos incapazes em alguma coisa. Todos nós somos limitados em alguma coisa. Nem todo mundo é forte, é capaz o tempo todo. Alguns se dão muito bem na parte física, outros nem tanto. Alguns se dão bem ali manuseando, outros se dão melhor pensando, raciocinando. Por exemplo, eu estava conversando esses dias ali atrás com o pessoal da cozinha. E eles, mas por que você mesmo não faz isso na sua casa? Eu falei, vocês não têm noção, irmão. Não, mas é só colocar, eu não consigo cortar uma coisa reta com tesoura. Vocês não têm noção. Eu faço uma linha torta usando régua. Eu não fui pra creche, não nasci pra isso. Então tem coisas ali que eu não consigo fazer. Então eu prefiro contratar alguém. Precisa colocar uma calha. Não precisa chamar ninguém não. Você coloca lá o negócio, vê o nível, não sei o que. Irmão, se eu fizer, a calha vai ficar assim. E tá tudo certo. Tem outras coisas que eu consigo entender um pouquinho melhor. Talvez para alguns aqui, quando se fala esse negócio de cortar, colocar, pregar e pega o fio e não sei o que, para você é legal. Para outros é uma parte de tecnologia. Tem pessoas que pegam a tecnologia e fazem de uma forma terrível ali, muito boa. Tem pessoas que é cozinhando. Tem pessoas que fazem uma água fervendo e você fala, uau, nunca vi uma água fervendo tão boa como essa. Que aí eu queimo a água fervendo. Eu sou ruim cozinhando. Por isso que eu valorizo o que a Kezinha faz. Até quando tá ruim eu falo que tá bom, pra ela continuar. Porque se ela parar, lascou lá em casa. A Kezinha cozinha bem. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vocês conseguem entender que todos nós temos limitações? Que nem todo mundo é capaz o tempo todo? Que nem todo mundo é forte o tempo todo? E Deus nunca trabalhou com heróis autossuficientes. Por que é importante reconhecer a fraqueza? Não para você ficar num canto falando, eu sou fraca, eu não posso. Eu sou um ratinho, que nem o pastor fala. Você é um ratão, um ratinho? Eu sou um ratinho mesmo. Eu sou fraquinho mesmo. Não é para isso não. Não é para você usar isso como uma muleta para poder ficar ali. Não. Você precisa reconhecer sim sua fraqueza para que o poder de Deus habite em você, para que Ele venha com o poder dele e faça as coisas. Deus não trabalha com o soberbo. Deus não trabalha com aquele que fala, eu sou, eu posso, eu faço, eu sozinho conquisto, eu sozinho sei fazer, eu sozinho vou bancar, não sei o que. Deus não gosta de pessoas assim. Deus gosta de pessoas que realmente falam, Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sou incapaz, mas o Senhor é capaz. Eu sou limitado, mas o Senhor
Senhor é um Deus ilimitado. Será que tem pessoas aqui nessa noite que a partir de hoje vai até olhar para si e vai falar: realmente, Senhor, nisso eu sou fraco, mas eu sei que há um poder sobrenatural que vai ser manifestado sobre a minha vida. A partir de hoje grandes coisas vai acontecer através da sua vida. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia não esconde as fragilidades dos homens e das mulheres. Gideão foi medroso, Davi errava muito, Sansão foi instável, os profetas temeram, se entristeceram, se cansaram. A Bíblia mostra a fragilidade e os erros desses homens e dessas mulheres. Agora, esses homens e essas mulheres que fizeram coisas grandiosas no Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo que nós temos hoje. Eu fico pensando, se eles tivessem o Espírito Santo morando dentro deles, o que eles não teriam feito? E se nós temos esse Espírito Santo, esse poder ilimitado da terra, dos céus e que há, o que será que nós podemos fazer? Mas a Bíblia nunca escondeu, porque Deus nunca exigiu perfeição. Deus sempre exigiu disponibilidade. Eu aprendo que Deus nunca exige perfeição, força, autossuficiência. Não, só o que Deus quer é pessoas disponíveis, disponibilidade. Essas pessoas estavam disponíveis. Essas pessoas estavam disponíveis. Talvez muitos de nós aqui não venhamos errar como Davi errou. Talvez muitos de nós aqui não vamos errar como Gideão errou. Talvez muitos de nós aqui não vamos errar como muitos deles. Mas qual a diferença? Eles estavam disponíveis para que o Senhor fizesse. Será que você está disponível para que através da sua vida coisas grandiosas venham acontecer? Será que você está disposto a fazer coisas grandiosas através do poder de Deus? Coisas que vão ser registradas em livros, coisas que vão ser registradas em vídeos, e gerações daqui 100, 200, 300 anos vão falar de você, de coisas que vocês fizeram. Ah, meu Deus, sabe o que significa? Que daqui 60, 70 anos talvez ninguém mais lembre de você. Você vai morrer, vai ter o seu filho vai morrer, talvez o seu neto lembre de você, mas daqui 80 anos ninguém mais vai se lembrar de você. Mas se você se levantar como um guerreiro do Senhor, vai passar gerações e as pessoas vão falar: em Parelheiros morava um servo do Senhor há 200 anos que fazia as coisas grandiosas. Se eu tiver que ser lembrado por algo, Senhor, que seja por ser um servo do Senhor, que não se recuava, que não se apoiava na fraqueza, mas que estava disponível para tirar força da fraqueza e honrar o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Reconhecer a fraqueza não é um fracasso espiritual. Reconhecer que é fraco não é um fracasso espiritual. Vamos ver o que Paulo fala em 2 Coríntios 12. Então ele me disse, o Senhor falando para Paulo aqui, ó: a minha graça é o que basta para você. Coloca na NVI, por favor, Mateus. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. É chegado um tempo de você se alegrar. Se alegre, Lírio, eu sou fraco, mas eu vou me alegrar. Eu estou sendo insultado, perseguido, privado de muitas coisas, mas é um tempo de se alegrar, porque quando somos fracos, aí que a força do Senhor repousa sobre nós, aí que somos fortes, porque não é nossa força, não é nossa sabedoria, não é nosso entendimento, nossa inteligência, aí não é nossa capacidade, é a capacidade dele. Será que tem alguém aqui para falar hoje: Senhor, eu me alegro porque eu sou limitado, porque
porque a partir disso, tudo que acontecer, eu sei que foi obra sua. A partir de hoje você vai saber que tudo aquilo que acontecer na sua vida é obra dele, porque por você mesmo a sua família estaria falida, por você mesmo as suas finanças estariam no vermelho, por você mesmo nada aconteceria lá no seu emprego, no seu empreendimento, mas coisas grandiosas vão acontecer na sua vida a partir de hoje, e você vai falar: é o poder dele, é o poder dele, é o poder dele se aperfeiçoando na minha fraqueza. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não rejeita quem é fraco, Deus não rejeita quem é limitado, Deus não nos rejeita mesmo com as nossas incapacidades. Aleluia, aleluia. Reconhece sim que é fraco, mas vamos tirar força. O que você vai fazer com essa fraqueza? Que ela sirva de combustível para que você possa se levantar nesta noite. Em 2018, queridos, em 2018 eu estava passando pelo processo de luto. Perdi minha primeira esposa em 2018. Estava em luto. Eu fiquei ali o tempo de licença do trabalho por conta do luto. E eu estava mal, estava triste, estava fraco, estava angustiado. E eu lembro que o Senhor me veio com essa palavra sobre a minha vida. Falou: e aí? Tira a força dessa fraqueza, tira a força desse luto, tira a força dessa tristeza. E no primeiro momento eu quis me colocar como coitadinho para o Senhor. Senhor, mas está doendo. Senhor, mas está difícil. Mas eu falei: eu não posso. Se o Senhor está falando que é possível tirar força da fraqueza, eu vou fazer isso. E quer saber, irmãos, eu não faltei nenhum dia no emprego, nem naquele ano e nem naquele ano no ano seguinte. Eu não deixei de cumprir um compromisso meu, porque estava doendo, porque eu estava fraco, ou porque eu estava em luto. Eu não usei aquilo como uma muleta ou como uma desculpa para não cumprir as minhas responsabilidades. Eu me levantei mesmo com dor, eu me levantei mesmo com lágrimas, eu me levantei mesmo quando estava doendo, e todos os dias eu ia trabalhar, mesmo quando eu não dormia à noite por tristeza, mesmo depois de uma noite em branco, eu me levantava no outro dia e ia honrar os meus compromissos. É possível, irmãos, e hoje eu falo muito sobre o meu luto, sobre o que eu passei, mas eu nunca falo com tristeza, com angústia, eu nunca falo me lamentando, eu sempre falo que eu passei, e com o Senhor Ele me fez vitorioso, e por isso Ele me colocou numa nova história, numa nova família, num novo tempo, e me colocou aqui para falar para vocês: é possível, irmão, é possível mesmo com luta, mesmo com angústia, mesmo com dificuldade, mesmo com fraqueza, é possível tirar forças disso e ser vitorioso em Cristo. Aleluia, aleluia. Eu não vou deixar de falar aquilo que o Senhor fez na minha vida, Lírio, porque naquele dia que o Senhor falou: tira a força da fraqueza, eu falei: Senhor, eu vou me levantar, e se o Senhor me ajudar, por onde eu passar eu vou falar desse testemunho. Então eu vou continuar falando, sim, que eu passei por dificuldades, que eu tive lutas, que eu tive perdas, mas eu não parei, e o Senhor tem me honrado. Não dá para parar, não pare, não pare. A luta vai vir, o diagnóstico vai vir, a tristeza vai vir, o desemprego, a traição, o cansaço, a infidelidade, muitas coisas vêm, meus irmãos, muitas coisas vêm. Nós recebemos um diagnóstico ruim, tratamento do câncer invasivo, é dias, é meses, é ano, mas é possível permanecer em santidade, é possível permanecer honrando ao Senhor sem pecar, é possível permanecer mesmo triste, servindo ao Senhor. Eu não descumpri uma escala minha quando eu servia, eu não deixei de liderar, mesmo quando eu estava muito ruim. Eu falei: Senhor, eu vou continuar, porque se eu continuar olhando para Ti, ainda que nada mude na minha volta, eu sei que quando eu me encontrar com o Senhor, haverá um Senhor que vai falar: servo bom e fiel, entre para o seu descanso, para o descanso do seu Senhor. Ainda que nada mude nessa terra, há algo te esperando, Lírio. Aleluia. Não peça para eu parar de falar daquilo que Deus fez na minha vida. Eu vou continuar testemunhando, porque Ele é fiel. Não fala para mim que não é possível, porque é.
Não fala que não é possível reverter uma dívida. É possível. Não fala que é impossível reverter uma tristeza, uma traição, um luto, uma angústia, um problema. É possível. Não dá. Nos dias de hoje não dá para ser santo. Não dá para ter um namoro santo. Não dá para ter um relacionamento santo. Tem como sim. Tem como sim. Aleluia. Aleluia. Agora, no versículo 34, tem algo muito importante aqui. Coloca o 34, por favor. Olha lá. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos. Põe na NA, por favor. Fizeram-se poderosos. Eles fizeram-se poderosos. Não foi o Senhor, eles fizeram. Foi uma decisão. Ser vitorioso e poderoso, mesmo fraco, é uma decisão. Eu decido. Você decide o que você vai fazer com essa fraqueza. Enquanto alguns estão tirando como combustível para se levantar, outros estão indo de água para água abaixo, ladeira abaixo. Mas a partir de hoje, irmão, você não vai usar mais a fraqueza como uma desculpa. Você vai usar como um combustível. A partir de hoje você vai se tornar, vai se fazer, vai ser uma decisão. Decida, meu irmão. Decida mesmo fraco, mesmo angustiado, mesmo triste. Tira a força disso. Vai ser um ano talvez que nós vamos passar por momentos de dificuldade. Talvez seja um ano que nós vamos passar por muitas tristezas, perdas. Talvez nós vamos passar por lutos, por desemprego. Nós vamos passar por muitas coisas, mas nós vamos tirar força de tudo isso e vamos nos fazer poderosos em guerra. O diabo vai olhar para Lírio e vai ver uma igreja que vai se tornar poderosa no Senhor. Vai falar: eu fiz, eu toquei, eu coloquei um monte de coisa contra essa igreja, mas essa igreja está permanecendo. Eu creio que no final do ano o diabo vai olhar para Lírio e vai falar: eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais estratégias, porque eles estão se tornando cada vez mais poderosos, cada vez mais vitoriosos, cada vez mais fortes, porque a graça do Senhor está sobre você, Lírio. Aleluia. Há uma graça do Senhor sobre esta igreja. Há uma graça do Senhor sobre esta igreja. Não quero julgar nem comparar. Não quero julgar nem comparar, irmãos. Como o pastor fala, tem coisas que Deus colocou para Lírio Parelheiros. Quantas igrejas no domingo, um culto de domingo, público, transmitido. O pastor fala sobre tantas coisas como o nosso. Não só sobre o dízimo, sobre casamento, sobre finanças, sobre santidade. Quantas vezes aqui o pastor aqui investe, não é gastar tempo não, ele está investindo tempo. Falando sobre, há uma graça sobre essa igreja. Deus não chamou essa igreja para ser mais uma, qualquer uma. Deus chamou para ser uma luz, um farol em meio ao mundo de trevas. Deus chamou a Lírio para mostrar que é possível ser uma igreja sem negociar os princípios. É possível ser uma igreja sem mimimi. É possível ser uma igreja grande, forte, não em número, mas no poder da graça de Deus, da autoridade do Espírito Santo sendo derramado. É possível ser uma igreja assim, mesmo confrontando o pecado todos os cultos. Aqui não é amacia não, irmãos. E é isso que tem nos feito ser um povo diferenciado. É por isso que nos destacamos onde trabalhamos. É por isso que as pessoas falam: eu conheço uma pessoa que é crente, meu parente é crente, mas não é igual a você não. Porque há uma diferença. Há uma diferença. Agora, percebam que o texto diz: pela fé. Pela fé eles fizeram o que fizeram. Não foi talento, não foi posição e nem preparo emocional. Foi pela fé.
Não foi recursos, não foi dinheiro, não foi estudo, não foi faculdade, foi pela fé. Quando você coloca a sua fé em ação, algo acontece. A força veio sobre eles, não antes da fé, mas depois que eles colocaram a fé em ação. Vocês estão me entendendo, Lírio? Quando a força do Senhor vem, quando você coloca a sua fé em ação. Começa a mover a sua fé, começa a mover a sua fé, começa a mover a sua fé, que a força vai vir, que a alegria vai vir, que o recurso vai vir. Nada vai acontecer se você não se mover. Talvez você estava orando: Senhor, me dá força, Senhor, me dá força. Senhor, me dá mais sede por Ti, me dá mais fome pelo Senhor, me dá fome pela Tua presença. Você ora para ter fome por um Big Mac? Você ora para ter fome por pizza? Senhor, eu quero tanto ter uma fome, poder comer uma pizza hoje. Churrasco. E por que você ora pedindo fome por Deus? Eu nunca encontrei isso na Bíblia, Deus dando fome por algo. Tem que vir de nós. Tem que vir de nós. Você começa a ter prazer naquilo que você começa a fazer mais. Quer ter fome por Deus? Começa a comer mais de Deus. Começa a buscar mais Deus. Começa a colocar mais Deus na sua agenda, no seu dia. Começa a orar mais, começa a buscar mais. E daí você vai ter mais fome por Deus. Quando eu conheci a Kezinha, ela almoçava Doritos e traquinas. Vou falar tudo. Kezinha não almoçava. Chegava na casa dela, falei: a gente vai almoçar o quê? Doritos. Que isso, querido. O que você almoçou hoje? Fui na frente da escola e comprei uma coxinha. Começamos com o trabalho ali. Não gosto de tomate, não gosto de verdura, não gosto de mandioquinha, não gostava de nada. Hoje não vive sem. Começou a comer, começou a falar: como eu não podia não gostar de mandioquinha, é tão gostosa. Não tinha um hábito de comer. Ela começou a comer, mesmo sem vontade no começo. Eu comprava, vai fazer, nem que for só para mim. Começou a comer. Hoje come salada todos os dias, pepino, tá ali na alimentação saudável. Começou a mudar. A nossa fome por Deus começa a mudar. Você tem que começar a buscar, irmãos. Daí você vai ter mais fome, Se você alimentar a carne, você vai ter fome das coisas que alimentam a carne. Mas se você alimentar o Espírito, começa a fluir mais. Não estava para falar isso, irmãos. Não estava aqui para falar. De manhã não falei, mas Deus está me falando, pedindo para falar isso. Presta atenção. Se você come muito fast food, aí hambúrgueres, você não come, a sua carne sente falta. Você começa a ter fome. E com o Senhor não é o mesmo. Se você para de buscar o Senhor, você tem mais vontade por outras coisas, não pelo Senhor. Então tem que ser um esforço. Você tem que se esforçar. Você tem que realmente sacrificar a sua carne, sacrificar as suas vontades. Você tem que realmente renunciar e falar: eu quero Deus, eu quero o Senhor, Deus. Ainda que eu não estou te sentindo, eu estou aqui orando faz 30 minutos, mas eu não vou sair daqui enquanto a tua presença não se manifestar no meu quarto. E uma hora a presença de Deus vem. Começa a colocar Deus como prioridade na sua vida. Começa a buscar. Aleluia. Para a gente terminar aqui, eu quero ler Joel 3. Versículo 9 e 10. Proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem as suas enxadas, fazendo delas espadas, e das suas foices lanças. Coloca na NA, por favor. Transforme as suas lâminas de arado em espadas, e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: eu sou forte. Que o fraco diga: eu sou forte. Que o fraco diga: eu sou forte. Nós gostamos dessa frase, né? Mas olha o que está falando antes. Transforme as suas lâminas de arado em espadas, e as suas foices em lanças. Enxada e foice não são instrumentos para a guerra. Não são armas para alguém ir para a guerra. Um rastelo, uma enxada, uma pá,
Isso não são instrumentos de guerra, não são armas de guerra. Mas Deus está falando para aquele povo: vai com o que você tem. Talvez o que você tem não é o necessário, não é o que daria certo. Talvez não seja isso, mas vai com o que você tem e diga: eu sou forte, mesmo não tendo os recursos. Aprenda a usar aquilo que já está na sua mão. Deus está falando aqui: eu não vou dar mais recursos, eu não vou fazer mais nada, mas faz com o que você tem, se move com o que você tem. Não é muito, Senhor. Se eu tivesse uma faculdade, vai sem faculdade mesmo. Se eu tivesse um curso, vai sem curso mesmo. Se eu tivesse mais dinheiro, vai sem dinheiro mesmo. Diga: eu sou forte na força do Senhor, e comece a conquistar, irmãos. Moisés liberta aquele povo do Egito, e ele começa a fugir, e milhares de soldados começam a vir atrás deles, e eles se deparam com o Mar Vermelho, e eles falam: não dá para ir para frente, mas também não dá para ir para trás, não dá para avançar, mas também não dá para voltar. E ele clama ao Senhor, e o Senhor fala: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Um cajado não serve para lutar contra os exércitos. O cajado não serve para, Senhor, como uma canoa para atravessar esse povo. O Senhor falou: use o que você tem, toque nas águas. Alguns confiam em homens, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Vai com o que você tem. O Abraão tinha uma mulher com útero estéril, mas ele foi e se tornou pai de muitas nações. Davi tinha uma funda com 5 pedras, ele foi e uma pedra nas mãos do Senhor se tornou um canhão. Os discípulos tinham 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão. Vai com o que você tem, vai com pouco, vai com a pouca força, com pouco recurso, com pouco entendimento, mas vai. Aleluia. Vai, irmãos. Aleluia. Você não precisa de mais. E o texto termina nos falando que a força que vem de Deus não apenas nos faz resistir, mas nos faz cumprir o propósito. Eles cumpriram o propósito das suas vidas. Deus tem muito para fazer através da sua vida, meu irmão. Atendendo atrás de um balcão, de um estabelecimento, Deus tem muito para fazer. Há um poder ali. Ali pode ser um púlpito para você falar da palavra de Deus para uma pessoa que vai sair dali e vai impactar uma geração e ganhar o mundo para o Senhor. Talvez o que Deus reservou para alguns aqui é que você ganhe 3 pessoas para Jesus ao longo da sua vida. E você está falando: eu não posso, eu sou fraco, eu não sei falar. Mas aonde você está, no ônibus, no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, se você falar do poder do Senhor lá, da palavra do Senhor, você vai cumprir o propósito da sua vida. Agora, Deus não apenas sustentou essas pessoas, mas Ele redefiniu as suas histórias. Talvez nós nunca saberíamos quem foi Davi hoje, se ele não tivesse levantado, mesmo com pouca força. Talvez nós não saberíamos quem foi Gideão hoje, mas ele se levantou mesmo com pouca força, mesmo com medo, irmão. Vai com medo mesmo. Eu estou com medo, vai com medo. Deus nunca falou: você precisa ser forte. Ele falou algumas vezes na Bíblia, mas presta atenção, ele sempre fala mais sobre coragem. Você precisa ser corajoso. Coragem. Coragem. Agora, é muito engraçado porque Moisés, ele tinha uma limitação. Moisés tinha uma limitação. E ele deu muitos motivos, desculpas para Deus para não ser o libertador de Israel. Eles não vão acreditar em mim. O faraó não vai acreditar em mim. E Deus foi dando estratégia. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Até que chegou uma hora que Deus, a Bíblia diz que Deus se irou com Moisés quando ele começou a dar muitas desculpas. Deus irou-se contra ele. Às vezes nossos excessos de desculpa faz Deus se irar contra nós.
Deus sabe que você tem pouca força, Deus sabe que você não tem muito recurso, Deus sabe, mas hoje é dia de alistamento. Deus está levantando um grande exército de pessoas fracas, incapazes, de pessoas limitadas, mas que estão falando: Senhor, eis-me aqui, na tua força eu vou, Senhor, na tua força eu vou. Quantos estão dispostos hoje a se alistar nesse exército de Deus? Vai ser um exército de pessoas fracas, limitadas, incapazes, mas cheias do poder do Espírito Santo, que vão impactar uma nação, que vai ganhar almas para Jesus, que vai romper com o pecado. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor.